Olá, tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando mais uma aula de bioética e biodireito e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito dos animais. A imagem, ela diz que nós também temos direitos. Agora, uma reflexão inicial é: quais animais têm direito? É muito comum pensar em direitos para um gato, para um cachorro, mas raramente pensamos em direito, por exemplo, para um boi, para uma vaca, para uma galinha. Então, o que torna esses animais diferentes? Por que nós pensamos nos direitos de forma tão diferente para esses grupos de animais? Se eu pensar na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da Unesco, eu pensaria que todos os animais, indistintamente, apesar da imagem aqui colocar um gato e um cachorro, essa imagem ela já amplia isso e coloca: nenhum animal será submetido a maus tratos e atos cruéis. Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Então, vejam que mesmo os direitos dos animais ainda diz que é direito do homem matá-los, desde que eles não tenham dor ou angústia. Quando eu penso nessa questão, eu tenho que pensar que animais são seres sencientes, ou seja, animais podem sentir, podem perceber. Ou seja, animais sentem medo, sentem amor. Então, animais têm sim medo, por exemplo, de morrer. O projeto de lei 27/2018, né, PL 6799/2013, ele foi aprovado, ele está aqui como aprovado, e ele determina que animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis, e são sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa. Isso é muito importante. A ciência faz com que nós pensemos nos animais não como um objeto, mas como um ser vivo. Agora, por que eu vou pensar nos animais como ser vivo, mas de forma diferente? Por que essa diferenciação entre o animal A e o animal B? Bem, a lei, ela coloca lá pra gente, estabelece regime jurídico especial, afirmação do direito dos animais não humanos e sua proteção, construção de uma sociedade mais consciente e solidária, reconhecimento que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional e são seres sencientes, passíveis de sofrimento. Os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis. O texto, então, ele também vai alterar, de certa forma, a lei de crimes ambientais, por determinar que os animais não sejam mais bem móveis, para o Código Civil. Com a mudança na legislação, os animais ganham mais defesa jurídica em caso de maus trato. Com certeza, foi um avanço o reconhecimento da ciência, mas simplesmente reconhecer a ciência não muda a questão animal. Por exemplo, a questão do abandono, maltrato, negligência e tudo mais. Então, nós temos a Lei 9605/98, no artigo 32, diz que praticar atos de abuso, maltrato, ferir ou mutilar animais silvestres, doméstico ou domesticado, nativo ou exótico, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No entanto, mesmo existindo a lei, infelizmente o número de violência contra animal ainda é gigantesco. Para você ter uma ideia, se eu tiver um casal de cães, aqui nós temos as gerações sucessivas, em 10 anos, a partir de um desse casal, eu posso chegar a praticamente 80 mil animais de rua. Esses animais de rua, eles acabam passando fome, passam frio, são submetidos a uma série de intempéries que não ocorreriam se esses animais não tivessem sido abandonados. Quando a gente pensa na possibilidade de reduzir o número de animais com a castração, a gente observa nesse quadro, por exemplo, que a minoria das pessoas, tanto donos de cães quanto de gato, tem animais castrados. E muitos desses animais acabam sendo abandonados. Hoje, no Brasil, são 30 milhões de animais em situação de abandono no Brasil e mais de 200 milhões no mundo, apesar de ser crime. No Brasil, desses 30 milhões, nós temos 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos abandonados. Então, agora, isso aqui é bastante triste. Se eu tenho 20 milhões
de cachorros abandonados, apenas 6% deles vão ser adotados. E aí eu volto para aquela tabela. Se, observando essa imagem, eu entendo que esses animais que não são adotados e também não estão castrados continuam na rua, o número de animais de rua vai crescer de forma exponencial. Então, uma coisa que eu poderia pensar é, esses animais que vivem na rua, ele pode não ter raça, mas ele tem amor. Então, por que não mudar o posicionamento e ao invés de comprar um animal, adotar? Ah, essa é minha gatinha, a Polly. Ela estava brincando na hora que eu fui tirar a foto. E era um animal que estava na rua, foi recolhido por uma ONG e hoje está aqui em casa. Essa é uma imagem bastante triste de uma fêmea reprodutora. Então, essa é uma situação, infelizmente, ainda bastante comum no Brasil, aliás, não só no Brasil, no mundo todo. Apesar de legalmente não poder ocorrer, animais como esse são tratados com hormônio para aumentar o número de óvulos e para aumentar o número de gravidez, de prenhez durante o ano, e assim ter um número maior de filhotes para a venda. Você pode ver o que acontece com a fêmea a partir desse processo todo. Os animais que estão à venda, eles precisam passar por todo um processo. Por exemplo, hoje a exposição de animais em vitrine e gaiola está proibida. É claro, se houver um veterinário que se responsabilize por isso, acaba sendo possível, mas existe já uma preocupação cada vez maior de que esses animais que estão à venda, eles tenham uma proximidade maior das mães. Então, quem for comprar, ele vai ter que conhecer o filhote e os pais para ter certeza de que esse animal está sendo adquirido de uma forma idônea. Mas eu ainda volto a me perguntar, é necessário comprar? Bem, e se você comprou ou adotou e depois se separa do seu marido, da sua esposa? Bem, nós já temos até um projeto de lei que estabelece o compartilhamento, uma guarda compartilhada desses animais. Então vejam, isso demonstra que o brasileiro gosta e muito de animais de estimação. O que parece estranho, visto o número de animais que estão em situação de rua e visto ao pequeno número de animais que são depois adotados. Então, esse gostar do brasileiro por animais parece ser muito mais gostar de animais de raça do que simplesmente pelo animal. Algumas pessoas dizem gostar tanto que querem vestir a pele dos animais. Então, por exemplo, aqui no Paraná, nós já temos uma lei que proíbe a criação de animais para extração de peles, então para a produção de roupas e coisas assim. Como não é uma lei federal, isso ocorre ainda fora do estado e dentro do estado nós recebemos já a pele ou roupas feitas de pele para venda. Essa imagem é horrível, mas é uma imagem bastante real. A imagem de uma foca sendo morta para retirada de pele e produção de casaco de pele. Aqui uma outra imagem, uma onça que também foi morta para retirada de pele. No caso da onça, até por questão de proibição disso ser comercializado, por ser algo totalmente ilegal, essas peles acabam parando em coleções ou algumas poucas pessoas acabam usando até mesmo como roupa ou calçado. Nós gostamos de animais e muitos de nós dizemos, que legal o animal no circo. Mas será que um animal no circo é algo legal? Legalmente, infelizmente, nós nem todos os estados do Brasil proibiram animais de circo. Eu tentei pesquisar para ver se houve uma mudança nessa legislação, mas não encontrei nada mais recente. Então, até agora, nós não temos uma proibição geral no Brasil. Existe sim um projeto de lei para que toda atividade circense no Brasil que tenha animais seja proibida. Vejam que alguns estados, inclusive o Paraná,
já proíbe esse tipo de atividade circense, o que seria perfeito. O circo pode sim ser bastante interessante, pode ser bastante atrativo, mesmo sem a presença de animais. Então, algumas coisas eu posso fazer. Por exemplo, se eu sei que o circo tem animal, não vou ao circo. Farra do boi é crime. Mas, no entanto, a farra do boi continua acontecendo. Essa matéria de 2018, eu acabei não atualizando, mas se eu procurar, vou encontrar ela com certeza em 2019. 2020 talvez não, pela questão agora do vírus e tudo mais. Mas é uma prática que continua ainda no estado de Santa Catarina. Nós temos uma lei no Brasil, que é de 2019, para incluir o laço, bem como suas respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestação cultural. Ou seja, indo na contramão do que está acontecendo no mundo, o Brasil considera o rodeio como uma manifestação e um patrimônio cultural brasileiro que deve ser preservado. Bem, eu só posso dizer, não vá a rodeios. Não indo em rodeio, eles vão acabar desaparecendo. Bem, pessoas podem utilizar de animais sem saber. Essa imagem, ela mostra bem isso quando a gente pensa, por exemplo, na questão de cosméticos. Aqui nós temos a imagem de um animal, um gatinho, onde está sendo testados os produtos nele. Então veja, a cabeça dele está aberta, ele está todo amarrado, preso para não sair daqui. E então, aqui você pode fazer testes de produtos nesse animal. Então, boa parte dos testes são feitos com ratos, mas também são feitos com cães. O beagle é bastante utilizado. Agora, o que a gente consegue entender hoje é que muito do que se é utilizado de teste em animais não são necessários. Então, muitos testes que são feitos em animais não necessariam ser feitos e isso poderia poupar a vida. Não estou dizendo que alguns testes de medicamentos não necessitem, sim, necessitam, e esses precisam continuar sendo feitos. No entanto, o número de animais deve ser reduzido ao máximo e eles não devem sofrer. Com relação ao uso de animais para teste de, não de medicamento, mas para teste de cosméticos, isso já está sendo proibido em praticamente todos os lugares. No Brasil, nós já temos uma série de estados que proibiram, e enquanto isso não é uma proibição mundial, eu devo evitar comprar produtos de empresas que testam em animais. Então, por exemplo, a Avon não testa, então eu posso escolher entre um produto da Avon ao invés de um produto, por exemplo, da Calvin Klein. Então, ao invés de comprar um perfume da Calvin Klein, um perfume da Avon, você pode até dizer que a qualidade não é a mesma, mas pelo menos não existe o abuso de animais aqui. Pensa, uma escova da Condor eu posso comprar no lugar de uma escova da Oral-B, já que a Oral-B testa em animais, ou da Johnson & Johnson. Então, é possível sim fazer compras conscientes de empresas que não testam em animais. Me desculpe se caso essa lista esteja desatualizada, essa lista eu fiz o ano passado, então se ela estiver desatualizada, estiver sobrando ou faltando grupos, mas sempre que você vai fazer uma compra, é interessante pesquisar sobre a origem desses produtos. Então aqui nós temos algumas empresas nacionais, Água de Cheiro, 1 Grama, Davene, que são empresas que não estão fazendo testes em animais. Então, com certeza são grupos que deveriam ser priorizados na hora de nossas compras. Bem, o uso de animais em estudo, a imagem é só para brincadeira mesmo, mas, por exemplo, aqui é um animal sendo aberto em uma aula de biologia. Isso no Brasil é proibido no ensino fundamental e médio, é permitindo no ensino superior, desde que siga determinadas regulamentações. Então você não pode, por exemplo, fazer isso numa aula simplesmente por fazer e aí fazendo com que o animal sofra por causa disso. Claro,
Se eu tiver numa aula como essa e por uma questão de consciência eu não quiser assistir a aula, eu posso sim não assistir a essa determinada aula. Claro, isso seria bastante complexo, por exemplo, num curso de veterinária, onde você precisa conhecer bem o funcionamento do animal. Pensando em animais silvestres, o nosso problema no Brasil não é muito diferente. Então, veja, aqui nós temos animais apreendidos em Minas Gerais. Então, a quantidade de espécies é gigantesca, aqui no caso são aves. Então, vejam aqui, olha, a quantidade de animais apreendidos, ele reduz um pouco, mas depois ele volta a aumentar. Então, o número de animais silvestres que o Brasil apreende é gigantesco. Se foi apreendido esse número gigantesco, pelo menos 10 vezes esse valor deve ter sido capturado. Só para ter uma ideia, em 2018, nós tínhamos praticamente 1.200 espécies em risco, e no mundo nós tínhamos mais de 1 milhão de espécies de animais e plantas ameaçados de extinção em todo o nosso planeta. Essa imagem mostra como esses animais acabam sendo transportados. Então, você pode ver aqui um papagaio, ele é amarrado e colocado dentro desses tubos. Normalmente, o que acontece é que 90% dos animais acabam morrendo, então somente 10% chega para venda. Nesse outro caso aqui, vocês podem ver ele também todo amarrado, aqui é um jacaré, e a tartaruga presa para não conseguir escapar daquele local. A crueldade é muito grande, desde o momento que eles retiram o animal até a venda desses animais. Aqui o mesmo esquema da ave anterior, só que aqui está dentro de uma garrafa PET. Veja, ela está praticamente imobilizada aqui dentro. Então, mesma coisa, cada 10 aves, 9 vão acabar morrendo. Então, eles pegam uma quantidade gigantesca. E essas poucas que sobrevivem, então, acabam sendo vendidas de forma ilegal. Aqui, mesma coisa. Veja que os animais estão perdendo pena. Isso acontece pelo estresse, pelo ambiente que eles estão. Então, o que eu posso dizer? Nunca compre nenhum animal exótico. Ou nativo mesmo, que não... Na verdade, voltando ao que eu falei no anterior, não compre nenhum animal. Existem tantos animais para serem adotados, é muito melhor. Então, quando eu penso essa questão de poupar animais, eu tenho que pensar que, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, em 2007, teve o fim da carrocinha. Isso começou a aumentar o número de animais vivos, uma coisa super importante. Veículos de tração foram proibidos na cidade de Curitiba. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então, era muito comum no passado ver pessoas andando com carroças, pegando lixo e coisas assim, material reciclável, usando cavalos. Agora, isso não é mais permitido. E vem talvez a questão mais polêmica, a questão de animais para abate. Lembra que a gente colocou lá no início, até vamos voltar aqui, necessária deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Então a pergunta que eu coloquei aqui foi justamente essa: é possível matar sem angústia? É possível matar de forma humanizada? O simples ato de matar não é desumano? Não tem muito o que falar com relação a essa imagem. Às vezes a gente pensa, mas eu não estou matando o animal. Mas o simples fato de, por exemplo, de comer um ovo ou tomar um leite faz com que o sofrimento dele seja gigantesco. Então, hoje, a criação de frangos, a criação de porcos, bois, trazem um nível de violência muito grande, algo totalmente desumano e que eu poderia dizer totalmente desnecessário. É possível, sim, viver sem comer carne, é possível viver, sim, sem nenhum insumo de origem animal. Não só pelo próprio animal, mas até mesmo pela questão ambiental. Nós já falamos sobre isso, então não vou voltar a repetir, mas quando eu não como carne, eu poupo questões ambientais bastante importantes. Algumas pessoas até fazem uma campanha chamada Segunda Sem Carne, Descubra Novos Sabores. Eu não sou contrário a essa campanha, pelo contrário,
eu acho que você pode sim discutir a possibilidade de um dia sem carne, para que você veja que é possível. O problema é se você ficar apenas na ideia de que um dia sem carne resolve. Porque um dia sem carne, ele não é um grande passo. Ele é apenas um passo para que você repense as suas atitudes e, de repente, então, passe de segunda, terça, quarta e todos os dias sem carne. Então, não vou ser contra o segunda sem carne, mas eu sou contra a ideia de que se você pode ter um dia sem carne, porque eu não posso sim ter todos os dias sem carne e sem sofrimento animal. Com relação a cultos religiosos, houve uma discussão grande há pouco tempo. Primeiro se pensa o que é religião. Poucas pessoas relacionam, por exemplo, que o pé de coelho, que é vendido por aí, inclusive eu joguei na internet, apareceu por R$ 159 um pé de coelho. Achei caríssimo, é algo que eu não compraria, mas muitas pessoas andam com isso, um amuleto, e esquecem que isso tem a ver com culto religioso. É uma crença de que o pé de coelho vai trazer sorte. Então, com relação a isso, foi em 2019, houve uma decisão do STF que o sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional. Isso foi bastante debatido, porque muitas pessoas diziam que o uso de animais em culto religioso deveria ser abolido no Brasil. Então, não se trata de sacrifício ou sacralização, mas sim de exercício de um direito fundamental que é a liberdade religiosa. Então, claro, o que acontece? Isso tem que estar dentro de uma liturgia e o animal não pode sofrer. Esse tipo de procedimento, ele é muito mais comum em religiões de matriz africana, mas não é exclusivo delas. E esse foi um dos motivos também que levou a questões de preconceito quando houve a decisão. Na época se perguntou se o sacrifício estivesse sendo realizado por religiões de matriz não africana, que as pessoas estariam realmente contra essa liberação. Pensando no nosso dia a dia, pensando na minha vida como um todo, lembra, de repente você não parou de comer carne, mas atitudes como, por exemplo, não usar um canudinho podem ajudar a sobrevivência do animal. Só que eu diria o seguinte, por que não usar um canudinho e usar um copo com tampa? Então, o ideal é usar apenas o copo, e não esse copo de plástico. Você pode levar o teu próprio copo e utilizar esse copo, então, no local onde você está indo. Eu tenho hoje na minha mala um canudinho para quando eu preciso, e tenho o copo também dentro da mala. Isso faz com que eu não precise utilizar praticamente dessas... não sei, eu ia falar desses produtos, acho que é melhor, desses produtos em praticamente lugar algum. Então, pensar nossas atitudes é super importante, porque isso evita mortes lá no final. Então, não só a questão do copinho, mas aqui, por exemplo, o plástico foi jogado fora, sem ser colocado da forma correta no lixo reciclável ou alguma coisa assim. Chegou no mar. Veja o estômago desse animal. Então, isso tudo pode ser evitado se cada um de nós mudarmos nossas atitudes. Então, já existem leis, tentativas legais de proibir sacola plástica no mercado. Leis que proíbem canudinho plástico. Mas como eu falei, eu nem preciso da sacola plástica. Eu posso levar a minha própria sacola, posso levar até mesmo a sacola para pôr as frutas e os legumes. Então, consequentemente, eu vou produzir uma quantidade de lixo muito menor do que se eu ficar preocupado com o fato de proibirem essas sacolas no mercado ou não. Então, é muito mais uma questão de atitude pessoal do que uma atitude legal. Então, voltando à ideia de seres sencientes, pensar a questão ambiental é pensar em como eu, que sou um animal também, do ponto de vista da biologia, posso ajudar para que todos os seres vivos, para que todos os animais tenham uma vida, no mínimo, mais digna. Pessoal, nos vemos na nossa próxima aula. Uma boa semana a todos e não esqueçam de fazer
a nossa atividade do fórum.